para testar essas ideias, para ver como é que ROG funciona, eu fiz um programa chamado ROG Extrai, que extrai histograma de gradiente orientado de imagens 128 por 64 colunas, né, de imagens coloridas. Esse programa deve ser linkado junto com a biblioteca Sekiecon. Depois de compilar o programa, você pode dar um comando assim, ROG extrai, nome do arquivo de saída, mais um ou menos um, indicando se a imagem é de pedestre ou de carro. Mais um indica pedestre, menos um indica carro, e aqui por fim aparece lista de imagens do qual você quer extrair o ROG. Agora, uma coisa que tem que tomar cuidado é que esse comando acrescenta os ROGs no final do arquivo rog.txt. Então, se já tiver um arquivo chamado rog.txt, ele vai extrair ROG e acrescentar no final. Então, se você não quer que acrescente no final, você deve apagar o arquivo rog.txt antes de executar esse programa. Eu sempre extraio o ROG da imagem especificada e também da imagem espelho. Então, rodando esse comando, aí a matriz com os ROGs vai ter duas linhas. Primeira linha, a linha do ROG da imagem de entrada, e a segunda linha da imagem espelho dele. Tá? Então, rodando esse programa, esse comando, aí vai aparecer uma matriz com duas linhas e 1025 colunas, onde as primeiras 1024 colunas são ROG das imagens, de uma imagem, e no final aparece a classificação dele, mais um se for pedestre, menos um se for carro. Tá? Agora que sabemos como é que funciona o programa, podemos extrair ROG, criar uma lista de ROGs para alimentar o algoritmo de treinamento. Então, primeiro apague o arquivo de saída se existir, né? Depois vamos executar esses comandos, tá? Aqui repare que aqui os arquivos foram especificados com wildcard. Todos os arquivos que satisfazem esse wildcard esse programa vai extrair ROG de todos os arquivos que satisfazem este wildcard, tá? Aqui rodando esses quatro comandos, aí vai ser acrescentado, vai ser criado matriz de 40 imagens originais, né? Essas quatro linhas dão 40 imagens e mais 40 imagens espelhadas. E tudo isso vai ser armazenado no rogtreino.txt. Depois disso, podemos pegar uma outra imagem, por exemplo, esse aqui que não está na lista das imagens usadas para treinamento, e pedir para extrair o ROG dele e da imagem espelho, né? E armazenar aqui no rogpedestre.txt. Por fim, nós rodamos este comando boost, que vai pegar os ROGs desse arquivo rogtreino.txt e criar o boosting com esse rogtreino.txt, usando 80 imagens, 80 ROGs extraídos de 80 imagens. Depois vai classificar os ROGs do rogpedestre.txt com o boosting resultante. Fazendo isso, aí aparece esse resultado. Classificou duas imagens, porque no rogpedestre.txt tinha a imagem que entramos, esse P00010, né? E a imagem espelho. E a taxa de acerto acertou a classificação das duas imagens que tinha aqui, né? Tá? Então, taxa de acerto foi 100%. Agora podemos fazer isso usando mais imagens. Aqui podemos fazer treino com 400 imagens de pedestre e mais 400 imagens de carros. E podemos mandar classificar aproximadamente 500 imagens de pedestres e 600 imagens de carros. Aí fazendo isso,
a taxa de acerto que obtém é 100%, ele não erra nenhuma, aí treinando com 400 imagens, né? Aí consegue classificar todas as imagens, é meio um pouco surpreendente, eu não achava que a taxa de acerto ia ser tão alta, né? É, depois de fazer isso, depois de ver que o histograma de gradiente orientado seguido pelo boosting consegue classificar perfeitamente, né? É, é, imagem de carro, imagem de pedestre. Aí a ideia que surge é o que vai acontecer se em vez de usar ROG, usar alguma característica muito mais simples. Por exemplo, você pega a imagem, reduz o tamanho da imagem e usa os valores dos pixels como características para classificar imagem, né? Então eu fiz isso, eu reduzi o tamanho da imagem para 25 por 14 pixels, 25 linhas e 14 pixels. Aí isso resulta em 25 vezes 14 vezes 3 é igual a 1050 características, que dá mais ou menos no mesmo quantidade que o ROG, que tinha 1024 características, né? E aí usei os próprios valores dos pixels para classificar as imagens em carro ou pedestre. Eu obtive taxa de acerto de 99,1%, que isso também é surpreendente. Eu achava que taxa de erro ia ser muito maior. Isso, o que está mostrando isso aqui é que o problema ficou fácil demais aqui, essa conclusão que chega, né? Chega-se à conclusão de que o problema ficou fácil demais, tentando facilitar o problema para facilitar o teste de histograma de gradiente orientado, o resultado ficou fácil demais e como estava dizendo, parece que eu tentei simplificar o problema para ficar mais fácil testar o ROG e ao fazer isso o problema ficou fácil demais. Aí até simples subamostragem consegui resolver esse problema. Mas para mostrar que ROG mesmo assim é melhor do que subamostragem, eu rodei 5 testes usando independentes com imagens completamente disjuntos, usando 40 imagens de treinamento, né, com 40 imagens de espelho, e testei em outras 40 mais 40 imagens de teste. Aí as médias de desvios das taxas de erros que obtive foi 96% de taxa de acerto, foi 96 mais ou menos 2,4% de desvio, né, para ROG e 86% de acerto, mais ou menos 7% de desvio para subamostragem, o que mostra que ROG é realmente melhor do que subamostragem. Exercício é opcional, aí nós temos aqui dois programas que extraem features. Tem o ROG Extrai, né, que extrai ROG, e tem o Pix Extrai, que extrai os valores dos pixels depois de fazer redimensionamento para 25 vezes por 14 pixels. E nós temos dois programas de aprendizagem de máquina, o Boosting, né, Boost e o Vizinho. Os dois têm a mesma sintaxe, assim como o de Pixel tem extração de características, também tem mesmo sintaxe. Aí vocês podem fazer as combinações dos 4 programas, ROG Vizinho, ROG Boost, Pixel Vizinho, Pixel Vizinho e Pixel Boost, né? Aí para ver qual dos 4 funciona melhor. Outro exercício que pode fazer é tente achar um problema de classificação de imagens onde o ROG seria um bom conjunto de características para resolver o problema. Detectar um certo objeto significa localizar todas as instâncias desse objeto na imagem. Por exemplo, aqui na figura 6 mostra o resultado de detecção de pedestres usando o programa peopledetect.cpp, né,
que vem como exemplo de OpenCV. Quem instalou CKeycon, esse programa está disponível no diretório, nesse diretório aqui. Para detectar pedestre, o algoritmo de aprendizagem de máquina foi treinada com os logs obtidos de imagens de pedestres e de não pedestres. Foi apresentado um monte de imagens de pedestre e outro monte de imagens de não pedestres. As imagens de não pedestres podem ser obtidas percorrendo com uma janela as imagens que não contêm pessoas. Depois, esse algoritmo de aprendizagem faz predições a partir das logs das janelas da imagem onde se deseja detectar pedestres. Vocês podem olhar o artigo original, né? Evidentemente, esse processo de detectar pedestres, né? Aqui tem truques para acelerar a detecção. Vocês podem olhar o pode olhar a apostila integral e pode olhar o artigo original para ver que ideias eles usam. Aí aqui também tem como exercício, execute o programa People Detect em algumas imagens que vocês podem escolher.